Seja bem-vindo ou bem-vinda ao Viveração, nosso encontro quinzenal para falar de sexualidade, saúde e direitos humanos. Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio especial do Viveração Podcast, onde vamos abordar um tema de extrema importância: estigma e saúde mental. Hoje, mergulharemos em discussões sobre como o estigma pode afetar nossa comunidade, especialmente quando pensamos questões como o HIV, nossas identidades sexuais, nossas orientações sexuais e até aquele que tem a ver com o medo relacionado às infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. Sabemos que nossa comunidade tem enfrentado lutas árduas ao longo do tempo, desde o estigma social até a discriminação e problemas concretos no dia a dia, como o desemprego e dificuldades para ter os nossos direitos respeitados. E não é segredo que isso pode impactar diretamente a nossa saúde mental. Ao falarmos sobre HIV, identidade e orientação sexual e o medo em relação às ISTs, queremos trazer à tona questões cruciais que merecem ser debatidas. Neste episódio, abordaremos como o estigma em torno do HIV pode afetar a autoestima e o bem-estar emocional das pessoas vivendo com HIV e AIDS, e mesmo daqueles que vivem com medo de fazer o teste. Falaremos sobre como o medo e a desinformação em torno das ISTs podem gerar ansiedade e até mesmo inibições no autocuidado sexual. E não para por aí. Vamos também explorar como a identidade e a orientação sexual podem ser alvos de preconceito, causando um impacto profundo na saúde mental dos indivíduos LGBTQIA+. Afinal, ser quem somos deveria ser uma jornada de empoderamento e confiança, não é mesmo? Mas não queremos apenas expor os problemas. Estamos aqui para dar voz à nossa comunidade e discutir estratégias de enfrentamento. Queremos compartilhar histórias de resiliência, de superação e de apoio mútuo. Vamos falar sobre a importância de se construir uma rede de suporte e como buscar ajuda profissional quando necessário. Nossa intenção é criar um espaço seguro para conversar abertamente sobre essas questões, pois sabemos que o diálogo é a chave para a compreensão e a mudança. Ao trazer à tona as dificuldades, também queremos inspirar ações para que a saúde mental de nossa comunidade seja prioritária. Então, prepare-se para uma conversa acolhedora, repleta de empatia e informação. Vamos unir nossas vozes e corações para combater o estigma, desconstruir preconceitos e promover a saúde mental. Juntos, podemos fazer a diferença e construir um futuro mais inclusivo e respeitoso. Estamos prontos para essa jornada de reflexão e empoderamento. Vamos compartilhar conhecimento, trocar experiências e fortalecer nossa comunidade. Não deixem de acompanhar e participar desse episódio especial sobre estigma e saúde mental para a nossa comunidade. Hoje recebemos Manu Medeiros, sapatona, psicóloga e ativista da ONG Somos. Bora lá para essa conversa? Oi, Mano, tudo bem com você? Como é que você Olá, tá? olá, tudo certo por aqui contigo, Guto? Ah, tudo bem também. Estou muito feliz com a tua presença aqui. Muito obrigado por ter aceitado. E vamos falar um pouquinho sobre estigma, né? Relacionado ao HIV. É um tema bem complexo, mas é necessário. Então, Mano, a gente queria saber de você, antes de começar, um pouquinho da tua história. Se você quiser contar um pouquinho quem você é, o que você faz. Então, de pronto, quero agradecer o espaço. Eu acho que pensar estigma e discriminação é bastante caro para algumas populações, e quando a gente está falando de pessoas vivendo com HIV/AIDS, é algo que não pode estar deslocado do nosso trabalho com essa população. Mas, resumidamente, quem é a Manu e como ela caiu nesse trabalho com HIV/AIDS, né?
A Manuela fala de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. É uma sapatona que atua numa ONG daqui, chamada Somos, que é uma ONG que desde 2001 trabalha com população LGBTI+, e pessoas vivendo com HIV. Mas a minha aproximação com a temática começou em 2018, num estágio. Eu sou psicóloga e lá em 2018 eu comecei um estágio e eu comecei a atuar num serviço especializado. Eu caí meio que de paraquedas nisso, porque eu buscava um estágio no SUS e consegui essa oportunidade sem ter noção da complexidade que é o campo do HIV/AIDS. E foi um divisor de águas, assim, de, de eu ver a atuação da psicologia fazendo sentido e de eu entender, bom, é por aqui que eu quero traçar o meu caminho. E assim tem sido. Fiquei 1 ano e meio nesse estágio, me formei, depois eu tive a oportunidade de atuar 1 ano e meio num outro serviço especializado da região metropolitana de Porto Alegre também. E hoje eu mantenho a aproximação com o tema pela ONG. Né? Atualmente eu coordeno o serviço de psicologia da ONG e a gente tem uma quantidade significativa de pessoas vivendo com HIV/AIDS que nos acessa, né? Tanto para um apoio mais pontual, emocional, quanto para um processo psicoterapêutico que a gente oferta também. Que legal, nossa, não conhecia essa história e agora eu gosto mais ainda de você. Já gostava, né? A gente se conhece aí dos encontros, de ativismos e Sim. então, Mano, o que você acha sobre a gente sempre nesse podcast a gente tratou várias vezes da forma como o estigma afeta as pessoas vivendo com HIV, né? Eu queria começar com uma pergunta um pouco diferente. Eu queria pensar um pouquinho com você como é que o estigma afeta as pessoas LGBTQIA+, que não vivem com HIV. O que o estigma... como que o estigma age, né, na vida das pessoas, até socialmente, né? Como que a gente pode falar isso para o pessoal? Eu sempre gosto de pedir licença, assim, quando eu tô falando sobre temáticas que eu não experiencio diretamente, né? Eu não sou uma pessoa que vive com HIV/AIDS, então a minha fala sempre vai ter um tanto de limitação, mas eu parto muito das experiências que eu compartilhei com pessoas próximas, sendo dos afetos ou das pessoas que acompanho enquanto profissional, já acompanhei enquanto profissional. E quando me vem essa pergunta, me vem uma cena, assim, né, de falas que rotineiramente vêm da AIDS nesse lugar de pânico, assim, né? É aquilo que está, principalmente, assim, da experiência que eu tenho com a população de homens gays. Parece que a AIDS fica circulando a experiência enquanto um lugar de pânico, de medo, que está ali sobrecarregando. E, e eu escuto muito a fala de, bom, vou me testar, fazer o teste rápido, e com muito medo desse teste e de vir o positivo. E também já escutei algumas falas de que quando vinha o positivo, parecia que vinha até um alívio de, bom, aconteceu e eu não tenho mais essa sobrecarga de 6 em 6 meses estar testando e entrar nesse lugar extremo de estresse, desse pré-teste de o que vai acontecer, se vai vir um positivo ou não. E isso é muito uma resposta da forma com que vem sendo trabalhada, assim, essa questão da HIV/AIDS nesse lugar de pânico, né? E do quanto as pessoas elas não estão sendo
instrumentalizadas no sentido de terem noção de questões de prevenção, né, de cuidados e até de como é a experiência do viver com HIV/AIDS, né? Que sim, tem muitas dificuldades, as pessoas ainda hoje passam por muitas situações de violência que estão atreladas a esse estigma, né? E a discriminação, ela é bastante cruel em muitos aspectos, mas que tem possibilidades de existência e existências muito potentes, né? Mas, mas me vem isso, assim, desse pânico com relação à AIDS que ainda existe. E aí essa sobrecarga na experiência dessas pessoas, porque a AIDS ela vem como o câncer gay, né? E esse estigma do câncer gay ainda é muito forte, muito, muito forte. Sim, E isso atravessa muito a experiência das pessoas. sim. Então, interessante a sua fala, porque a gente fez a gente ouviu, né, alguns ouvintes do podcast, fizemos até algumas entrevistas de rua com o pessoal, assim, num local aqui da cidade, bem aqui de Curitiba, bem movimentado no final de semana, e as falas vão muito nesse sentido, do medo, né, do pânico de se fazer o teste, né? Então muita gente adia, eu até estou um pouco eu devia fazer, mas eu tenho medo. Essas falas assim, e algumas também, eu encontrei fulano, beltrano, que me falou que tinha HIV, e aí eu desapareci. Umas falas que demonstram a discriminação que ainda existe, né? Uhum. Apesar das coisas terem mudado um pouco nos últimos anos aí, ter melhorado um pouquinho, né? Mas enfim, eu tento ser otimista, né? Uhum. Não, e Mas no campo das tecnologias de saúde, a gente vem tendo muitos avanços, né? Do sim, tratamento, até das possibilidades de prevenção, mas o campo social, assim, ele vem sendo, e aí na área da saúde, assim, ele vem sendo deixado de lado nos últimos anos, né? E algo muito concreto é, por exemplo, a falta de campanhas, né? uhum, E as últimas campanhas, a última campanha nacional que eu lembro era uma campanha muito horrorosa que sim. colocava as IST, né, as infecções sexualmente transmissíveis, nesse lugar de monstruosas, né, que as pessoas têm que ter medo, têm que ter pânico. E isso vai construindo um discurso que gera um pensamento muito, muito perigoso nas pessoas. É aquele discurso que reforça a ligação entre o medo da morte, né, com as doenças ou infecções, é, não só o HIV, a AIDS, mas outras doenças, né, o câncer, enfim, a estigmatização com relação às doenças, no caso. Uhum. E eu acho também muito complicado e a gente pode pensar, lembrar, né, os ouvintes que o estigma com relação ao HIV não afeta só as pessoas que vivem com HIV, né? Não. Afeta também e muito as pessoas que não vivem com HIV, né? Que às vezes não fazem o teste, não se testam. Para as outras ISTs também, né? Para Uhum. sífilis, enfim. E isso eu acho que é o resultado de toda uma política, né, que foi implementada aí de anos de pânico, né, pedagogia do pânico, Sim. né? Eu me lembro, até eu já contei algumas vezes isso no podcast, o primeiro teste de HIV que eu fiz, a gente tinha que assistir, para poder fazer o teste, aqui na Secretaria Estadual de Saúde, aqui do Paraná, para poder fazer o teste, a gente tinha que ver um filme, um curta, sobre HIV e sobre ISTs. E nesse filme,
a gente via várias pessoas adoecidas, com quadros graves, várias cenas de órgãos genitais, assim. E eu saí do teste, assim, depois de fazer o teste, eu saí apavorado, e eu lembro que demorava para sair o resultado, né? Não era tão rápido como hoje. E eu passei, assim, naquele período de espera, eu passei dias passando mal, porque eu achava por causa daquele filme. Então, isso, enfim, a gente E tem... tu não educa as pessoas com relação à sexualidade, à prevenção, assim, pelo medo, né? E colocar isso num lugar do horror. Porque, enfim, a sexualidade é algo que tá aí. As pessoas se exploram sexualmente de diversas maneiras, assim, né? Constroem o seu prazer de diversas formas. E a gente não tá trazendo uma educação que, bom, as pessoas possam pensar sobre essas práticas sexuais e como que a gente adapta uma prevenção a essas práticas sexuais, né? E trazer a coisa de uma maneira sincera e possível, né? Para que as Sim, pessoas pensem sobre as suas experiências e a partir das suas experiências elas organizam como vai ser essa prevenção, né? Mas ainda acontece muito, né? Eu lembro que quando eu estava na escola, o que eu tive de prevenção na escola foi na aula de biologia, e era muito ligada à prevenção da gravidez, e das infecções se trazia as imagens das genitálias com feridas, né, e com secreção, e esse lugar ruim e a gente não fala da sexualidade de uma maneira positiva, que todo mundo vai experienciar, que é importante que se tenha uma saúde sexual, porque impacta na saúde mental e na saúde física. E, enfim, a gente tem muito que avançar ainda, e o campo da sim. educação é um campo muito importante, mas que é bastante disputado, né, desses discursos que vão sendo construídos. Nos últimos anos a gente teve ainda para complicar o quadro, né, uma conjuntura aí de conservadorismo, né, que deixou a coisa um pouquinho mais complicada, mas enfim. Mas a gente vai continuar a puxar para o lado da sexualidade como uma coisa positiva, como uma prática saudável, e não uma prática, digamos, ligada ao proibido, né, porque eu acho que nesse discurso aí que a gente descreveu aqui tem muito esse subtexto, né, do proibido, do errado, enfim. E o sexo e a sexualidade são coisas incríveis, coisas boas que enriquecem a vida e nos deixam mais saudáveis e mais felizes, inclusive. Sim. Então, eu vou compartilhar assim como que eu construí essa minha posição, né? Porque eu acho que isso é importante também. Eu já tive um parceiro que teve HIV, mas antes dele, eu sempre fui uma pessoa que busquei me informar, sempre busquei aprender, sempre estive aberto aos assuntos, sem saber que mais tarde isso seria útil para mim, né? Então, buscar a autoeducação é primordial, né? Às vezes um assunto que está sendo dito em alguma palestra, alguma coisa assim, você nunca sabe que aquilo vai ser útil para você lá na frente, né? Tipo uma palestra sobre HIV, né? Coisa desse tipo. Eu sempre me mantive aberto, né? Eu sempre ouvi alguns vídeos de YouTubers que falam sobre HIV e tal, porque isso também sempre foi um fantasma, né? A criança que cresceu na década de 90 não viu talvez o início, né? Que foi o meu caso, eu não vi o início do HIV, mas eu cresci já na escola, né? Ouvindo falar, né? Eu tinha uma certa educação nesse sentido. Mas a gente sempre passa, puxa, uma hora esse negócio me pega, uma hora esse negócio me pega, né? Então a gente cresce com um medo, né? Que ele se torna um fantasma realmente, né? Que fica nos assombrando toda hora. E esse fantasma só cresce, né? À medida que a gente vai se relacionando com as pessoas, né? A gente fica aquela dúvida. Eu lembro do meu primeiro namoradinho, né? Ele já tinha uma certa experiência. Eu tive o primeiro contato sexual com ele.
Cara, eu não vou mentir que eu fiquei com um medão depois que me relacionei com eles, né? Sem ter me protegido. Porque querendo ou não, né, a gente pode até pôr a camisinha na hora né, do sexo anal, mas o oral, quem que faz, né? Quem que põe? Quem que chupa, né? O pessoal até fala que a camisinha é como se fosse papel de bala, né? Então eu fiquei com um medão, fiquei com uma coisa assim na cabeça, né, e tal. Mas que bom que a gente tem programas, né? Porque o A Hora é Agora, por exemplo, naquele teste rápido, ajuda a tirar esse, né, por um instante, por um momento, né, ou por um período aí, a gente fica um pouco mais seguro, de ficar fazendo exame, né, e tal. Então nada apareceu. Daí eu fiquei 3 anos solteiro. Ao longo desses 3 anos eu me relacionava. Não tanto quanto eu me relacionava hoje, mas eu tinha alguns contatos, né? Eu não ia em sauna, né? Não era no nível que eu me relaciono hoje. Era até bem menos, né? Eu também tinha esse, guardava esse medinho ainda também. Mas aí eu conheci o meu namorado hoje, né? Hoje não, conheci o meu namorado. E daí a gente foi no Coa, né? E naquela vez, nunca esqueço, assim, o psicólogo me chamou e revelou pra mim, ó, positivou. Sabe aquele negócio assim que parece que veio uma calmaria, assim, eu não fiquei nervoso, isso tudo por conta da educação, né? Eu achei, assim, a minha reação foi de, ok, entendeu? Não, né? O fantasma me assombrou tanto tempo para num momento de verdade, né? Eu dizer ok, né? Porque o conhecimento falou mais alto, né? E eu entendi que ia ter que me tratar e tal, mas é, eu tive acompanhamento, né? Foi tudo certo, assim, né? E tá tudo certo também. Uma coisa que o médico me falou na época, assim, é que hoje, né, tá tão avançado que o tratamento é muito mais simples que ter diabetes ou hipertensão, né? E de fato é, né? Porque não precisa ter alimentação, não precisa ter nada, né? É só se cuidar, né? Fazer exercício, né? Não fumar, né? Enfim, cuidar da saúde de forma geral. E hoje eu considero mais chato gonorreia e sífilis, né? Que é uma coisa que de vez em quando pode aparecer e que também não tem muito controle, né? A única coisa chata assim mesmo que eu percebo ao longo dessa história foi um pouco de abuso de certos parceiros meus, assim, que sabe aquele negócio, eu vou brincar na portinha, né? E eu acho que essa é a parte foda, assim, da minha história. Eu me senti um pouco violado nesses momentos, né? Porque daí eu já pensava, putz, e o contato e essas coisas, assim, né? Então, eu acho que isso também é um assunto a ser discutido, talvez separadamente, né? Essas certas violações, né? Vou clicar na portinha essa camisinha, né? Tem cara que não gosta de usar porque o pau amolece, né? Mas enfim, né? Fazer o que já foi, já foi. Tá tudo certo, tá tudo bem, né? Grato por viver no Brasil, onde tem um bom programa, né? Mas eu acho que hoje o maior problema é a cabeça das pessoas. Bom, eu queria te perguntar agora o que que você acha sobre os desafios com relação ao estigma para as pessoas que vivem com HIV, né? Sobretudo pensando nos jovens LGBTQIA+, que são o principal público desse podcast. Uhum. Quais são os principais desafios psicológicos, assim, emocionais para um jovem LGBT que hoje tem o diagnóstico de HIV? O que que você poderia dizer, assim, pela tua experiência enquanto psicóloga e enquanto ativista? Eu acho que a experiência do ser LGBTI+, já é bastante desafiadora, né? A gente tem que a gente tem que lidar com diversas situações e situações muito mínimas, assim, que a gente não vai se dando conta no dia a dia. Esses tempos eu estava conversando com a minha companheira e ela trocou de empresa recentemente e num primeiro momento de contato com os colegas,
ela trouxe que ela se percebeu com receio de comentar que tinha uma parceira mulher. E esses detalhes vão sobrecarregando a gente muito, né? Colocam a gente num lugar de alerta que é estressante, que causa ansiedade, que sobrecarrega o nosso emocional e a gente não vai se dando conta desses detalhes que a gente vai lidando no dia a dia. E aí a gente tem essa experiência do ser LGBTI+, e aí a gente coloca uma outra experiência que é o viver com HIV/AIDS, que no concreto, né, não é no campo do imaginário, as pessoas são violentadas de diversas formas, né? Seja verbalmente, seja até fisicamente, né? E no acesso nos serviços, né? Hoje o tratamento ele é muito mais facilitado, né? Ele é mais simples, mas a gente sabe que ainda existem muitas barreiras de acesso para esse tratamento. E muitas coisas que as pessoas vão tendo que usar estratégias para reorganizar a rotina para conseguir encaixar o tratamento, né? E essa experiência do viver com HIV/AIDS na experiência de vida, né? Principalmente quando a pessoa escolhe manter ah, o seu diagnóstico em sigilo, né? Não quer abrir o seu diagnóstico para as outras pessoas, que é um direito, né? As pessoas têm esse direito, que até eu gosto sempre de destacar que no Brasil é um direito resguardado por lei, né? Então, qualquer pessoa que seja exposta em qualquer situação, né, que a sua sorologia seja exposta, ela pode buscar os seus direitos pela lei, né, juridicamente. E que poucas pessoas sabem disso, né, porque também não se divulga, né? Poucas pessoas sabem que se por algum motivo a vizinha está fofocando no bairro que tu é alguém que vive com HIV/AIDS, tu pode acionar essa vizinha juridicamente, porque não pode, é crime, né? E as pessoas não sabem que é crime. Eu estava falando da questão do tratamento, que é mais acessível, mais facilitado. Dos desafios, né, que as pessoas Uhum. vivendo com HIV ainda enfrentam. Desafios sociais, né, principalmente. Uma coisa que me chamou a atenção, assim, enquanto você falava, também é o papel da imprensa, né? Como a imprensa ainda retrata essa questão de uma forma estigmatizante, pouco, não toda a imprensa, né? Mas uma parte dela, de uma forma estigmatizante e de uma forma pouco instrutiva, né? Não informam, por exemplo, sobre leis, sobre os direitos das pessoas, né? Então, esse também é uma área que a gente tem que caminhar e melhorar bastante, né? Com relação ao discurso que a sociedade tem sobre esse assunto, né? Então, tanto a imprensa quanto os órgãos oficiais, às vezes, têm uns discursos um pouco estranhos, assim, né? Como na última campanha que você citou. Na campanha contra... né, E que vai reforçando um lugar do errado, né? Que às vezes as pessoas elas até não se percebem nesse lugar que elas podem reivindicar respeito e direitos. O próprio, às vezes, inclusive, né, fazendo uma autocrítica, às vezes até o próprio movimento de HIV/AIDS cai nesse discurso meio culpabilizador, enfim, né? Não é todo movimento que tem esse discurso um pouco mais arejado, de ver a sexualidade com uma coisa legal, né? Uma coisa boa. A gente vive falando isso nesse podcast. É uma coisa que a gente tem que cultivar nas nossas vidas, se a gente quiser, óbvio. E Sim, cada um vai experienciar dessa forma. Tratar de uma forma sem complexos e sem tabus, assim, né? Até para poder ter uma vida emocional mais legal, enfim, sem tanto complexo.
Mas a gente vive numa sociedade que é muito moralista, que é muito preconceituosa, e isso se torna automático se a gente não começa, se a gente não para pensar sobre o que a gente está falando, né? Tem Uhum. coisas que vêm muito automático que às vezes a gente está reproduzindo violências e a gente não se dá conta que a gente está reproduzindo. Porque há um discurso que está tão no comum, né, tão rotineiro que socialmente muita gente está falando que é de tal forma que a gente cai nessa tal forma e acha que tá certo, né? Sim. Então é uma constante de fazer movimentos de autocrítica, né? Bom, o que eu tô falando? Será que o que eu tô falando e o que eu tô pensando de fato é congruente com o que eu acredito? E, enfim, faz sentido também, né? Então, Mano, você falou que você trabalha numa ONG LGBT, QIA+, né? Uhum, E uhum. então eu queria pensar um pouquinho com você, para terminar nosso papo, como que o movimento LGBTQIA+, pode contribuir, como você acha, né, que ele pode contribuir para a resposta a esse estigma e à discriminação com relação ao HIV, né? Como que a gente pode, dentro do movimento, contribuir com isso? A, a ONG que eu faço parte tem 3 anos já, ela é um espaço que ele foi pensado e foi construído para trabalhar as duas temáticas, né? Tanto população LGBTI+, quanto a questão do HIV/AIDS e trabalhar com as pessoas vivendo com HIV/AIDS, porque pegando a história, né, do boom da AIDS e de como a coisa se construiu e como afetou a nossa população, para mim é meio impossível a gente deslocar, descolar a temática do HIV/AIDS como uma temática que não seja importante para o movimento LGBTI+, né? Porque por mais que a gente tenha os dados epidemiológicos que coloque que hoje a pandemia da AIDS ela não é uma pandemia LGBTI+, né, tem cada vez mais crescido com a população cis hétero, e a gente tem que repensar a forma que a gente trabalha o HIV/AIDS socialmente, mas a gente sabe que a nossa população ainda é muito afetada, né, principalmente população trans, travesti, é muito afetada, né, e que muitas das nossas ainda estão morrendo de AIDS, e a gente tem que pensar sobre isso. Na Somos, a gente trabalha muito por pela questão da educação entre pares, né? A gente, enquanto LGBTI+, estar conversando com as nossas, né? E de estar pensando, né, essa questão da sexualidade de uma maneira positiva, né, da experiência da sexualidade de uma maneira positiva e de estar construindo a prevenção de uma maneira que seja que seja aplicável no dia a dia, né? E aí educando as pessoas para que elas saibam as coisas e que na vida elas possam reduzir danos, né? A questão da redução de danos que cada vez menos se fala, que as pessoas elas possam ter condições para manejar riscos, né? Então de pensar, tais práticas têm mais risco que outras, se eu não quero, se eu não usei camisinha, é importante que eu use o gel lubrificante, por exemplo, para ter uma redução de danos, né? E, enfim, outros cuidados que a gente pode ir tendo que a gente não tem, às vezes por não saber, ou porque a questão da sexualidade é um tabu e a gente não conversa sobre isso, né? Raramente entre amizades ou até entre as parcerias afetivos sexuais a gente conversa de forma aberta sobre algumas questões,
né? E acho que dentro da ONG a gente tenta construir esse ambiente de que falar de sexualidade não é um tabu e que é importante e que a gente pode construir caminhos mais positivos para isso, né? E de fortalecimento das pessoas que vivem com HIV/AIDS para que elas consigam construir uma existência com maior qualidade de vida, né? E pensar que a saúde mental, tanto de pessoas LGBTI+, e tanto de pessoas vivendo com HIV/AIDS, ela é política, né? Violentam a gente de diversas formas e o afetar o nosso emocional, a nossa saúde mental, também é uma violência numa tentativa de aniquilamento das nossas existências. A gente tem que lutar pela saúde mental das nossas, né? A gente tem que lutar para que as pessoas tenham um emocional minimamente de qualidade, né? Isso é político também e pouco se fala, né? O tanto de pessoas que estão adoecidas emocionalmente e que vão tendo experiências de vida adoecidas por causa disso, né? E que às vezes até chegam num extremo da questão do suicídio, né? Eu particularmente eu gosto entre aspas, né? Mas eu acho interessante a gente pensar essa questão do suicídio invertendo um pouco num aspecto de pessoas que são suicidadas, porque em muitas situações essas pessoas elas tiveram um ambiente de vida, um ambiente social que foi tão violento que encaminhou para que elas chegassem nesse extremo, né? Então, a gente tá batalhando pela saúde mental das nossas, né? E para que a gente tenha existências que sejam de maior bem-estar, de maior bem-viver, que sejam gostosas, que sejam positivas, que sejam potentes. Enfim, acho que é por aí. Sim, legal, nossa, é bem assim que a gente tem pensado por aqui também. Aqui no podcast, esse ano, na terceira temporada do podcast, um dos focos, assim, um dos principais focos é saúde mental. Pensando a saúde mental não como uma coisa estritamente individual, né? A saúde mental como uma coisa que é muito determinada pelo social, né? Bem nesse lugar que você nos trouxe aqui, né? Que, por exemplo, uma depressão tem muito de componente social, componente econômico, muitas vezes, inclusive, Total. né? Uma pessoa sei lá, não, que está num subemprego, que não tem uma alimentação de qualidade, que não tem experiências de lazer, que está sempre com uma sobrecarga dos estresses do ambiente, que está com uma sobrecarga das violências que vive por ser LGBT, por ser alguém que vive com HIV/AIDS. É bastante coisa para emocional, né? Chegar nesse quadro de depressão acaba sendo até o esperado, assim, né? Dessa sobrecarga que as pessoas vão vivendo, né? Então, com certeza, a saúde mental ela não é algo individual, né? Por mais que tenha esse movimento de querer colocar nesse lugar do individual, a gente tem que pensar de forma muito crítica e no âmbito do sociopolítico, assim, né? Sim, Porque cair num discurso do individual, de uma responsabilidade individual, é um discurso para reforçar esse lugar de que esse ambiente social ele não tem que ser levado em conta sim. e isso acaba mantendo um status e algumas questões de poder, assim, né? Também. Isso, concordo 100% com você. Tanto que aquele discurso de depende de você, às vezes não é tão simples, né, gente? Eu diria que raramente é tão simples. É, quase sempre. Então, gente, eu tô aqui muito feliz de conversar com a Manu. Adoro encontrá-la sempre e agora gostei também de encontrá-la aqui
remotamente, mas a gente vai terminando o papo, né? Porque o tempo já chegou aos 30 minutos. Então, a gente queria deixar um beijo para Manu e abrir o microfone, Manu, para você falar, passar um recadinho para o pessoal, passar as redes sociais, se você quiser, né? O que você quiser falar, na verdade. Então, eu quero agradecer o espaço, né? Gosto muito sempre de estar com o Guto, acho que sempre são trocas muito, muito gostosas e da importância de a gente fortalecer os afetos, né, nesse campo do ativismo, porque às vezes a gente entra num modo tão de luta, 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 e às vezes esquece de se fortalecer entre a gente e deixar as portas e telas da Somos abertas para o pessoal, né? Nos procurem, @ONGSomos. A gente tem uma equipe voluntária, tanto da área do direito, da psicologia e do serviço social, que presta acolhimento, né? Então, nos procurem e nos contatem. A gente faz acolhimentos virtuais, então não é só para quem está aqui em Porto Alegre e arredores. E acho que esses espaços aí são importantes para as pessoas perceberem que elas não estão sozinhas, né? Que existem possibilidades e que, bom, esse campo do virtual amplia as nossas possibilidades, né? Que às vezes na localidade que a gente está, a gente se percebe mais isolado na nossa existência, às vezes LGBT ou de pessoas vivendo com HIV/AIDS, mas que bom, virtualmente posso procurar essas ONGs, esses coletivos, essas pessoas que se aproximam de quem eu sou e essa troca é muito importante, assim, da gente se fortalecer coletivamente, porque a tendência, o movimento é tentar individualizar a gente, porque isso nos enfraquece, né? E a gente tem que se fortalecer coletivamente. Legal. Então é isso, gente. Acessem as redes do Grupo Somos e também acessem as nossas redes do Viveração. A gente está sempre também disponível para conversar com vocês, né? Temos várias redes aí. Agora inauguramos o Discord, o canal, né, no Discord. E vamos conversar. Caso vocês queiram, estamos aí. Tá bom? Vamos mandar um beijinho pro pessoal, Manu? Vamos. Então, um beijo, gente. Beijo, gente. Se cuidem. Abraço. Tchau. No Viveração Podcast, discutimos saúde, sexualidade e cidadania, com foco em homens gays e outros homens que fazem sexo com homens. Nosso objetivo é promover informações corretas e baseadas na ciência, incentivando o autocuidado e elevando a autoestima das pessoas vivendo com HIV, AIDS e da comunidade LGBTQIA+. Agradecemos a todos os ouvintes por se juntarem a nós nessa jornada de inclusão e respeito. Conecte-se conosco em nossas redes sociais para falar com a equipe, tirar dúvidas e fazer sugestões, e construir com a gente um mundo mais igualitário e saudável. O Viveração Podcast é um projeto do Coletivo Viveração, em parceria com a RNP+ Curitiba e com o apoio do Fundo Positivo. Temos também uma campanha de financiamento coletivo para o Viveração Podcast. Precisamos do apoio de vocês para impulsionar nossas redes sociais e levar informações de qualidade para mais pessoas. Contribua no Apoia-se, apoia.c/viveração, sem tio e sem cedilha, ou por meio da chave Pix, viveraçãopodcast@gmail.com, também sem cedilha e sem tio. Juntos faremos a diferença. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo episódio. Equipe de produção: Augusto Mena Barreto, jornalista, historiador, coordenador de projeto,
apresentador do podcast e ativista. Breno Gonçalves, graduando em Ciências Biológicas e pesquisador em HIV/AIDS e Direitos LGBTQIA+. Guilherme Mendes Muniz, especialista em edição de áudio e responsável pela produção técnica. Matheus Freitas, estudante de letras e locutor das vinhetas de abertura e encerramento. Breno Otávio Camargo, designer e fotógrafo.